pensamento filosófico consegue moldar toda uma sociedade. Até que ponto devemos nos preocupar com moralidade, ensino, política e religião? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o confucionismo, uma corrente filosófica que influenciou a história de todo o continente asiático. Sempre que pensamos nas grandes influências da humanidade, logo vem à mente o mundo grego, romano, a religião cristã e muitos outros. Porém, precisamos lembrar que estamos falando do mundo ocidental. Existem muitas outras religiosidades, filosofias e métodos de pensamento que também moldaram a história do mundo ao longo dos séculos, só que talvez seja mais conhecido no Oriente. Quando falamos aqui no episódio desse tipo de linha filosófica, o meu objetivo não é tentar te convencer a nenhum tipo de pensamento. A minha intenção é fazer você entender história, mas além disso, eu sei que a melhor ferramenta para acabarmos com preconceitos e conseguirmos conviver melhor com as diferenças é a educação. Afinal, o preconceito deriva da ignorância. Mas enfim, conhecer a filosofia do confucionismo vai nos ajudar a entender como diversas nações se desenvolveram. Além disso, vai ser uma ótima oportunidade de conhecermos ainda mais a história de países como a China, que cada vez mais tem ganhado protagonismo no cenário internacional. Confucionismo nada mais é do que uma filosofia criada e estruturada por um pensador chamado Confúcio. Na verdade, esse é o nome aportuguesado de um homem chamado Kung Fu Tse, que em chinês significa o mestre Kung. Não sabemos exatamente o ano em que ele nasceu, mas os pesquisadores costumam dizer que Confúcio nasceu em 551 a.C., em uma província chamada Zhou, que fica localizada na região nordeste da China. Atualmente, esse local é o mesmo da província de Shantung. Como vamos ver ao longo do episódio, Confúcio talvez seja a figura mais importante e influente da história da China. E olha que quando falamos da história de um país como esse, não estamos nos referindo a um período pequeno, muito pelo contrário. Aqui no feed do História em Meia Hora, tem um episódio sobre o Império Chinês, e eu recomendo bastante que você ouça depois desse aqui, porque eu falei bastante sobre o desenvolvimento da política chinesa, e os dois episódios vão conversar bastante. Bem, apesar de ser tão importante, conhecemos relativamente pouco sobre Confúcio, principalmente sobre a sua infância. É provável que Confúcio pertença a uma linha de pessoas humildes. Ninguém em sua família foi imperador, general ou algo do tipo. Essa realidade só começou a mudar quando o pai de Confúcio assumiu um cargo no governo de sua província após ter sido um herói de guerra. Seu pai se chamava Xu Lianghe e ter que servir na guerra naquele período era algo bastante comum. Por mais que existisse uma espécie de unidade cultural entre as províncias chinesas, muitas vezes esses territórios entravam em conflito por disputas de terra e questões políticas. Só que o senhor Xuliang já tinha outros 10 filhos e mais de 70 anos de idade quando Confúcio nasceu. A mãe de Confúcio engravidou aos 15 anos de idade. E é bem provável que essa jovem tenha sido infelizmente dada ao Xuliang por seus esforços de guerra e serviços prestados à província. Mesmo nessa relação que hoje consideramos completamente absurda, a jovem chamada Yan Chengcai pertencia a uma família de linhagem nobre, tendo parentesco com um duque da região. Apesar de ter tantos filhos e uma saúde aparentemente boa, por ter vivido por tantos anos, quando Confúcio completou 3 anos de idade, o seu pai veio a falecer. Quando isso acontece, é sempre um baque, mas em uma cultura que o sustento deve vir exclusivamente dos homens, isso é muito mais traumático. Desde bem jovem, Confúcio conheceu a pobreza e passou necessidade enquanto ele e os seus irmãos precisavam trabalhar para colocar comida na mesa. Por conta dessa condição de vida, ele não pôde estudar em escolas formais. Porém, quando completou 15 anos de idade,
Confúcio começou a se interessar bastante pelos estudos e tentou recuperar o tempo perdido da forma que era possível, de acordo com a realidade dele. E essa parte da história eu acho fantástica. Sem querer ficar romantizando a pobreza ou as dificuldades da vida, mas quando conseguimos separar um tempinho do nosso dia para nos dedicar a algo que queremos, a longo prazo, podemos colher algo muito maior. Confúcio provavelmente não sabia, mas essa atitude de se dedicar aos estudos apesar da pobreza foi a melhor decisão que ele já tomou em sua vida. E logo logo vocês vão entender por quê. Quando Confúcio completou 19 anos de idade, ele conheceu uma jovem chamada Ti Quan, e juntos tiveram um filho que recebeu o nome de Kun Li. Mesmo se tratando de um homem que viveu há mais de 25 séculos, a trajetória de Confúcio até aqui apresenta aspectos muito parecidos com coisas que muitos de nós podemos viver ou já vivemos em algum momento da vida. Um dos grandes diferenciais de Confúcio naquele período foi ter tido o desejo de viver diferente de tudo que ele viveu, e da forma que a sociedade da época considerava aceitável. Ao entrar na vida adulta, Confúcio vai olhar para o seu entorno e se recusar a viver da mesma forma que os seus semelhantes. É provável que toda roda de conversa, almoço de família ou uma reunião de amigos que não se veem há muito tempo, o tema política surja em algum momento. E o que a galera mais gosta de fazer no tempo livre é meter pau em político, né? Porque político isso, político aquilo. E olhando para a vida do Confúcio, podemos ver que as coisas não eram tão diferentes assim. Mas antes de Confúcio se envolver com política, ele tentou de tudo para dar uma boa condição financeira para sua família. E quando eu falo de tudo, foi tudo mesmo. Por ter vindo de origem humilde, Confúcio passou por uma série de trabalhos diferentes ao longo dos anos. Ele trabalhou como pastor de ovelhas, foi vaqueiro e ele até já trabalhou como guarda-livros, o que para hoje seria mais ou menos um contador. Já em uma fase mais velha, com aproximadamente 50 anos de idade, Confúcio conseguiu um trabalho dentro do governo da sua província. Ele se tornou um funcionário público. Mas por que ele se dispôs a trabalhar para o governo? Quem dá essa resposta é o escritor Paul Strathern, ao dizer que, abre aspas, em seu tempo livre, estudava história, música e liturgia, ganhando rapidamente a reputação de ser o homem mais culto da sua cidade. Confúcio era ambicioso, queria um cargo administrativo elevado para que pudesse colocar suas ideias em prática. Fecha aspas. De acordo com esse autor, Confúcio chegou à conclusão de que trabalhar na esfera pública seria uma ótima oportunidade para compartilhar seus conhecimentos e ensinamentos. Só que trabalhar para a administração de qualquer tipo de governo é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer decisão pode impactar a vida de muitas pessoas. Confúcio, então, entrou nesse trabalho disposto a fazer o seu melhor. Só que ele não contava que o governo visto de dentro não era algo tão bom ou tão virtuoso quanto ele achava. E é nesse ponto que eu digo que a política da China há mais de 20 séculos atrás não é muito diferente da nossa. Confúcio começou a perceber que quem estava no poder trabalhava mais para garantir a sua permanência no poder do que se esforçavam para fazer bem aos súditos do governo. Confúcio percebeu que as pessoas que trabalhavam com ele o viam como um problema, porque ele queria mudar muitas coisas. Sabe quando chega aquela pessoa nova no trabalho, querendo mudar tudo, consertar isso, alterar aquilo ali? Então, por mais que a pessoa esteja certa, as pessoas em volta dela criam uma resistência, só porque essa pessoa está ali há menos tempo e se preocupam em sair das suas zonas de conforto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Confúcio. Para ele, a sociedade teria que começar a funcionar em benefício de todos os seus membros. Só que, para cumprir isso, o governo deveria parar de ser usado para suprir as necessidades dos próprios governantes. Certo, mas quais eram essas ideias de que ele tanto acreditava e que achava que não conseguiria colocar em prática no governo? Naquele período antes, onde Confúcio se dedicou bastante aos estudos, ele focou bastante na história, principalmente a história do seu povo. O século VI a.C. foi um período bem problemático na China,
pois foi um período em que não existia um governo centralizado. Algumas dinastias estavam ruindo, e com isso, lideranças locais tinham se levantado. Como resultado, várias guerras se instalaram e foi em uma dessas guerras que o pai de Confúcio conseguiu sua ascensão social. Por mais que esse período conturbado dê a oportunidade de mudança de vida, Confúcio acreditava que se olhasse para a história, poderia encontrar a resposta para os problemas da sua nação. Quanto mais ele estudava, mais ele se interessava pela política, pela ética e pelas tradições. E esses serão basicamente os 3 pilares da vida de Confúcio e, posteriormente, do seu sistema filosófico. Confúcio levava esses pontos bem a sério e, ao longo dos anos, passou a ter um comportamento bem diferente dos demais. Ele começou a viver e usar roupas de outras épocas para emular essa tradição que, de acordo com ele, estavam sendo deixadas de lado e, por isso, a nação estava ruindo. Muita gente até compara essa postura do Confúcio com conservadorismo. Uma postura conservadora em tentar buscar no passado elementos que iluminem o presente. Eu não quero fazer uma discussão teórica aqui nesse momento. O que precisamos saber é que Confúcio era um brother que, quanto mais estudava, mais se apegava às tradições passadas para estabelecer a sua ética de trabalho e sua relação com a política. Falando em política, já deu para perceber que Confúcio tinha muitas críticas a respeito da forma que as coisas estavam sendo conduzidas. Confúcio era completamente contra líderes que incentivavam mais a guerra do que a paz. E se estamos em um período em que a guerra estava reinando, a crítica era meio que geral. Além disso, esse governante também deveria ter uma postura de virtudes, e ele deveria liderar a partir do seu exemplo. Seria a partir dessa postura que o governante conquistaria o respeito dos cidadãos da sua cidade ou reino. Essa era a forma que Confúcio enxergava o mundo, e ele tentou usar o seu cargo na administração pública para espalhar justamente isso. Se não bastasse toda essa questão moral e política, Confúcio ainda via com tristeza a situação de pobreza que muitos chineses viviam. Como ele próprio tinha vindo de uma origem muito humilde, conseguia se colocar no lugar dessas pessoas e se propôs a resolver esse problema. Como estava encontrando barreiras em seu emprego no governo, com pouco mais de 50 anos, Confúcio decide tomar uma atitude inesperada e bem corajosa. Ao ver que poderia fazer mais, ele decide se demitir. Em seguida, Confúcio abre uma escola para ensinar seus alunos todos os princípios que falamos até aqui. Na verdade, Confúcio tinha a ambição de formar as próximas gerações de políticos da China, porque dessa forma, a nova geração poderia tomar melhores decisões e ajudar uma população tão sofrida. Rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre a postura do Confúcio como professor e de que forma ele transformou a história da China para sempre. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre rituais, dedicação, legado, tristeza e frustração. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões.
E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. A benevolência constitui o mais belo aspecto de uma vizinhança. Como pode ser considerado sábio um homem que, quando tem a possibilidade, não se estabelece em uma vizinhança benevolente? Quem não é benevolente não pode permanecer por muito tempo em uma situação difícil, e tampouco pode permanecer durante muito tempo em circunstâncias favoráveis. O homem benevolente é atraído pela benevolência, porque ele se sente confortável com ela. O homem sábio é atraído pela benevolência, porque percebe que ela lhe é favorável. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Confúcio e registradas pelos seus alunos em um livro chamado Os Anacletos, que é uma espécie de livro de reflexões do maior filósofo da China. Antes de ser considerado o maior de todos os filósofos, Confúcio percorreu um longo caminho. Assim que ele abandonou seu emprego como funcionário público, decidiu abrir uma escola para ensinar futuras gerações de políticos. O novo professor tinha uma característica bem interessante: ele não rejeitava ninguém. Era só você chegar e seria recebido de braços abertos. Só que, em contrapartida, Confúcio exigia dedicação total e o maior empenho possível para conseguir passar seus ensinamentos para frente. Por mais que escolas não fossem uma novidade naquele período, muitos consideram que Confúcio inovou muito na forma de ensinar. Ele não era aquele professor que ficava na frente da sala de aula falando pra caramba enquanto seus alunos tinham que anotar enquanto ouviam. Confúcio desenvolveu um método de ensino baseado em conversas aparentemente informais e em um sistema de perguntas e respostas que faziam os alunos chegarem à reflexão a partir daquilo que o Confúcio perguntava a eles. E esse método de ensino é bem parecido com aquele que surgiu séculos depois na Grécia Antiga, com seus filósofos famosos. E eu não sei dizer se existiu de fato uma adaptação ou uma cópia, mas no mínimo é uma coincidência interessante. Mesmo a escola de Confúcio tendo um método de ensino bem diferenciado para aquele período, ele não poderia deixar de se dedicar ao estudo daquilo que levou a ter esse tipo de pensamento. Na escola de Confúcio, eles estudavam literatura, história da China, filosofia e carreira política. E lembrem-se, o objetivo final era fazer com que os seus alunos entrassem na carreira pública de modo digno. A meta de Confúcio era fazer uma revolução moral no seu país, para que assim o governo fosse diferente. Eu já vou falar mais sobre a questão do confucionismo ser ou não uma religião, mas eu quero deixar uma coisa clara desde já. Confúcio nunca disse nada a respeito de uma vida após a morte, ou que seus discípulos deveriam mudar seu comportamento para ganharem algo no paraíso ou algo do tipo. O seu maior objetivo era causar uma transformação política aqui na Terra. Não existia um plano superior ou algo do tipo. Bem, além dessa diferenciação, estudar com Confúcio não era mil maravilhas, tá? Lembram-se daquele costume que ele tinha de se vestir com roupas de outras épocas e agir como se estivesse em um tempo passado? Então, esses costumes permaneceram e para ser aluno de Confúcio era necessário ignorar essa parte sobre ele. Mas apesar de tudo isso, a fama de Confúcio cresceu. E o que fez o seu nome chegar a outros lugares da China não foi a sua excentricidade ou algo do tipo. Conforme os alunos iam se graduando e assumindo postos no governo, ficava claro que os discípulos de Confúcio eram diferenciados.
Foi a partir dessa leva de novos políticos que Confúcio começou a ser mais respeitado e levado em consideração quando o assunto era política pública. Conforme a fama aumentava, até membros das famílias reais e de governos em atividade começaram a frequentar o círculo de Confúcio. Foi em uma dessas ocasiões que ele conhece o príncipe da sua cidade natal, chamado Yang Ho. O jovem ficou absolutamente impressionado com tudo o que viu com Confúcio e decidiu chamá-lo para integrar o seu governo. Confúcio ficou extremamente feliz e empolgado com o convite e prontamente aceitou. Seria a grande oportunidade da vida de Confúcio, finalmente ser uma prova de que era possível governar de uma forma diferente. Dos registros que nós temos a respeito desse governo, podemos afirmar que Confúcio foi muito bem sucedido. Porém, Confúcio começou a ficar incomodado com o pouco espaço que ele tinha dentro do governo. Ele foi designado para administrar uma pequena parte do governo, mas achava que poderia ser responsável por mais. Por conta da sua personalidade e das discordâncias que acabou tendo com Yang Ho, Confúcio decidiu abandonar a vida pública mais uma vez. A essa altura, ele já estava com 58 anos, e ao invés de voltar para sua escola, ele preferiu agrupar um número de discípulos e partir em uma peregrinação pela China que durou mais de 10 anos. Essas viagens de Confúcio não foram sem propósito, muito pelo contrário. O objetivo do filósofo era mostrar aos outros governantes, e principalmente para a população, que existia uma nova forma de governar. Foi durante essa viagem que Confúcio começou a desenvolver as suas doutrinas que irão fundamentar o confucionismo, pelo menos como uma corrente filosófica importante. Uma doutrina é a base de qualquer filosofia ou religião. São os pontos principais, aquilo que não pode ser deixado de lado. Logo, o confucionismo era baseado nos seguintes princípios: Ren, que era o pilar da humanidade. Confúcio acreditava que todo ser humano, e principalmente os governos, deveriam ser pautados pelo altruísmo. Em outras palavras, o bem do próximo deveria ser colocado em primeiro lugar. Um outro pilar do confucionismo é o Li, representando a cortesia ritual. Mesmo o confucionismo não sendo uma religião, Confúcio acreditava que a reverência e o respeito ao passado e aos sábios deveria ser um dos pilares do seu sistema de crenças. O terceiro pilar do confucionismo é o Ji, que é a busca pelo conhecimento e pela sabedoria moral. Só de ouvir a história de Confúcio, dá para entender por que ele acredita que esse ponto é tão importante. Sem o Ji, é provável que nem ele tivesse chegado aonde chegou. O quarto e o quinto pilar são bem parecidos entre si, e têm muita relação com a forma que tratamos os nossos círculos mais próximos de amizade e de trabalho. Eu tô falando do Xin, que é ligado à integridade, e o Jing, que fala sobre a fidelidade. Por último, o confucionismo acredita que através do Yi seria possível alcançar a verdadeira justiça. E uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o confucionismo é que ele foi pensado para resolver questões práticas. Todos esses princípios foram pensados para resolverem questões dos governos que Confúcio e seus discípulos visitavam. E ao longo dessas viagens, ele percebeu que esses pilares eram os elementos mais básicos de qualquer forma de governar. Para outros pesquisadores, Confúcio percebeu que essas doutrinas eram pontos que estavam em falta na sociedade chinesa. Os ensinamentos de Confúcio, aos poucos, foram sendo registrados e, anos mais tarde, integraram os livros fundadores do confucionismo. O livro Lun Yu é o nome original do Anacletos, que contém aquele trecho que eu li no começo desse bloco. Esse foi um livro escrito pelos seus discípulos e contém as bases do pensamento de Confúcio. Se você quiser conhecer o que é o confucionismo e o que o seu principal filósofo pensava, esse livro é para você. Um outro livro escrito por seus alunos foi o Da Xue, traduzido para nossa língua como Grande Ensinamento. E Confúcio escreveu o Zhanf, que significa Caminho do Meio. Rapaziada, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui é que o próprio Confúcio não acreditava na ideia de livros sagrados. Ele dizia, abre aspas,
como um livro pode conter toda a sabedoria? Fecha aspas. E essa pergunta é muito interessante. E eu digo isso porque o confucionismo não tem nesses livros a palavra final sobre nada. Eles são apenas artefatos importantes por terem sido escritos pelo próprio Confúcio ou pelos seus discípulos, mas está longe de ser tipo uma Bíblia para os cristãos ou algo próximo a isso. Uma outra coisa que diferencia o confucionismo de uma religião, pelo menos enquanto Confúcio estava vivo, era que o filósofo não falava sobre a existência de divindades. Na verdade, todos os rituais que eram feitos eram em reverência aos ancestrais. Como Confúcio dava uma ênfase muito grande para o estudo, valorizar aqueles que vieram antes dele era algo muito importante para sua doutrina. Enquanto estava vivo, Confúcio não construiu templos ou elegeu sacerdotes para que o representasse. Mas apesar de parecer que tudo estava se encaminhando muito bem, Confúcio passou os últimos anos da sua vida angustiado. Ele trabalhava com muito afinco para fazer com que os seus preceitos fossem colocados em prática, ainda em vida. E eu acredito que ele queria ver com os próprios olhos as transformações que a sua filosofia propunha. Inclusive, muitos discípulos afirmaram que a morte de Confúcio foi muito triste. Até mesmo em seu leito de morte, ele acreditava que tinha falhado em sua missão de transformar a China. Pois é, molecada. O Confúcio faleceu em 479 a.C., aos 79 anos, completamente triste por não ver uma China restaurada. E eu imagino que não deve ter desespero maior do que em seu leito de morte achar que não fez tudo aquilo que deveria ter feito, ou que se arrependeu de alguma coisa. Infelizmente, o maior filósofo da China morreu assim. O que ele não sabia é que o seu legado ficou mais vivo do que nunca. Seus alunos não só transformaram a política daquele período, como novos filósofos surgiram afirmando pertencerem à escola de pensamento do confucionismo. Talvez os dois pensadores mais importantes após a morte do professor tenham sido Mêncio e Zisi, neto de Confúcio. Cada um desses pensadores adaptou o confucionismo de acordo com a sua realidade, mas se esforçando para não perder a essência, que era a transformação da sociedade a partir de uma mudança do próprio indivíduo. A coisa mudou de patamar alguns séculos depois, quando a dinastia Han, no século III a.C., adotou o confucionismo como a doutrina oficial do Estado chinês. E eu não sei se você consegue entender o peso dessa transformação, mas nesse período, a China já vivia uma unidade política consolidada. Afirmar que o confucionismo era a doutrina da China queria dizer que todos os cidadãos deveriam seguir os ensinamentos de Confúcio. E vai ser durante esse período que o confucionismo vai ser adaptado também como uma espécie de sistema religioso. E existe um debate enorme se essa transformação do confucionismo em religião do Estado ainda pode ser considerado confucionismo, pois o próprio Confúcio meio que rejeitava essa ideia. E esse é um debate que, infelizmente, eu não tenho condições de fazer. Mas o que precisamos saber é que, a partir desse momento, os ensinamentos de Confúcio passaram a fazer parte da própria história da China e, dessa vez, de forma oficial. Os imperadores eram treinados a seguirem os princípios de valorização da história, liderar pelo exemplo e pelo apego ao passado. O confucionismo foi o sistema filosófico predominante na China até 1912, olha quanto tempo. Por conta dos eventos do século XX, o confucionismo acabou sendo deixado de lado, pois a Revolução Maoísta, em 1949, afirmou que o atraso chinês se deu em outros motivos por conta do confucionismo. Hoje em dia, os chineses têm uma relação diferente com esse sistema de crenças e acreditam que o confucionismo deve ser tratado como um patrimônio cultural do seu país. Inclusive, hoje a China tem diversos institutos Confúcio ao redor de todo o planeta. Mas o confucionismo não é uma exclusividade da China. Diversos outros países da Ásia adaptaram as ideias do filósofo para as suas respectivas culturas e fizeram de Confúcio um dos filósofos mais lidos e interpretados de toda a história.
Até o meio empresarial conseguiu pegar alguns fundamentos e apresentaram aos seus funcionários como uma forma de se comportar no trabalho. E isso só mostra para nós que, mesmo tendo vivido há muito tempo, Confúcio ainda se faz presente e necessário em um mundo onde as pessoas se preocupam cada vez menos com o próximo. Afinal, não é só o benevolente que procura benevolência, o sábio também. Senhores, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tipo de episódio mais sobre filosofia, sobre religião, é um lance que eu gosto muito de fazer. E se você quiser ver mais conteúdos desse tipo aqui no podcast, você tem que compartilhar esse episódio, que aí eu vou saber que tem uma demanda, tá ligado? Sobre esse tipo de conteúdo. E aí eu vou fazer mais desse tipo, tá bom? Então compartilha com seus amigos. Todo mundo tem aquele amigo que gosta de história, né? Todo mundo tem. Manda pra ele, fala, pô, ouvi esse podcast aqui, pensei em você, eu acho que você vai gostar. Manda pra ele. Ou você pode postar também no grupo do Zap dos amigos, rapaziada. O famoso grupo do Zap, tira lá a galera que tá discutindo sobre política, joga um confucionismo lá no meio do nada que vai resolver tudo. Mas você pode postar também no Instagram, e aí você me marca no @História em Meia Hora, ou você pode postar também lá no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast. Eu também tenho outros podcasts, como História pros Brother, que é de história, mas é de humor também, e toda sexta-feira tem um episódio novo do Desventuras na História. É um podcast que eu faço pra revista Aventuras na História. Beleza, gente? Rapaziada, não se esqueça, por favor, de avaliar o História em Meia Hora, dar 5 estrelinhas pra ele, porque a gente tá conseguindo um número bem legal. O História em Meia Hora é o primeiro podcast de educação que tem 10 mil avaliações no Spotify, então, meu muito obrigado. Mas eu quero ser o primeiro a ter 20 mil, rapaziada. Então, por favor aí, dá 5 estrelinhas aí, clica no sininho também, clica em seguir e é isso. Tá bom, gente? Me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram e também no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!